Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 26 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Nesse momento, iremos escutar e refletir um pouco na palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Nós temos esse trecho do Evangelho hoje, ao mesmo tempo Jesus que chama atenção, repreende os seus discípulos, mas essa imagem muito bela, profunda de Jesus acolhendo as crianças. Talvez a gente não compreenda muito bem, até mesmo porque, com graça de Deus, nós temos hoje todas as realidades na sociedade de proteção à criança, nós temos os direitos universais das crianças e adolescentes. Mas na época de Jesus, estamos falando de um distanciamento histórico aí de mais ou menos aí 20 séculos, as crianças não eram nem contadas. Na verdade, elas só tinham a obrigatoriedade de participar, de ter um lugar social a partir dos 12, dos 14 anos. Por isso que os discípulos repreendem, porque as crianças, de uma certa forma, junto com as mulheres, tinham um atravessamento de marginalização. Eles não eram cuidados socialmente, eram um povo sem uma importância. Nós vemos isso ressoar em alguns relatos do Evangelho, principalmente quando só contam os homens, porque até então isso não era previsto naquela cultura, naquele momento, naquele contexto histórico. Mas aqui nós vemos esse movimento de inclusão, de acolhida. Jesus que quer no seu ministério acolher, trazer para junto dele as crianças. E aqui nós temos duas realidades de meditação. Primeiro, um olhar espiritual. Jesus coloca as crianças, não somente acolhe, mas coloca as crianças como modelo de fecundidade, de uma vida espiritual que de fato possa se desenvolver, quando ele diz que só entrará no reino dos céus aqueles que são como essas crianças. E aqui é importante nós entendermos isso. Essa realidade da infância, da criança, não é a imaturidade, mas sim a dependência. A realidade de estar sempre dependendo de Deus, dessa docilidade, desse lugar de ser dócil às moções, às intervenções, à ação da graça de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da Igreja, ela soube muito bem desenvolver essa temática da infância espiritual. E ela mesma dizia que gostaria de ser uma criança que não gostaria de crescer, para que sempre ela possa ser cuidada e conduzida por Deus. Então, esse olhar espiritual da dependência, da vida de oração, de ter uma visão de Deus como Pai que cuida, que zela, que direciona. Um outro ensinamento que nós temos na palavra de hoje é a importância que nós percebemos, deixai vir a minhas criancinhas, que Jesus dá da formação espiritual desde muito cedo. É muito importante que a gente possa propiciar para as nossas crianças já o ambiente da igreja, o contato com a palavra de Deus, ter já o conhecimento, a vida espiritual também é um conteúdo que precisamos propiciar às crianças que elas desenvolvam na sua vida. Às vezes nós queremos que elas estudem, que elas conheçam as ciências, enfim, é muito importante, mas também, desde muito cedo, é importante que a gente possibilite o acesso das nossas crianças a Deus, ao Senhor, a sua palavra e a sua igreja. Você que é pai, que é mãe, que você possa se preocupar com isso também, de deixar que o seu filho
vá ao encontro de Jesus. Que Deus nos abençoe nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.